A sua vida à luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 14. Aqui no capítulo 14, Mateus narra a morte de João o Batista, a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus anda por sobre o mar. Jesus em Genezaré. Verso número 1 do capítulo 14, a morte de João o Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João o Batista, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Não te é lícito possuí-la, está lá na lei. Levítico, capítulo de número 18, verso 16, que diz a palavra da lei: a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. Também Levítico 20, 21, um complemento da lei sobre este erro do tetrarca Herodes, 20, 21, que diz assim: se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. E João falava ao tetrarca Herodes abertamente este erro que ele estava cometendo ao possuir a mulher do seu irmão Felipe. Querendo matar a mulher de Herodes, temia o povo e os que tinham ele por profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Veja que importância que aprendemos com esse erro do tetrarca Herodes do falar precipitadamente. Por isso, na palavra do Senhor há um conselho: sejam poucas as tuas palavras, mas sempre atento ao ouvir aqui. O tetrarca Herodes, com juramento, prometeu dar à filha de Herodias o que ela lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, persuadida por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. Por causa das palavras precipitadas, João o Batista foi decapitado. Deu ordem aos capitães e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça dele num prato e dada à jovem, e esta levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram ao mestre o que tinha acontecido com João o Batista. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, o mestre, ouvindo isto, relata o testemunho dos discípulos de João relatarem que João estava morto. Entrou num barco, retirou-se dali para um lugar deserto, à parte, sozinho. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra
O mestre indo no barco, as multidões o seguindo à beira-mar. O mestre sempre é percebido aonde quer que andava, as multidões o seguiam. Ao desembarcando, viu Jesus as multidões, compadeceu-se, curou todos os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai a hora adiantada, já se pôr-se o sol. Despede a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. O mestre, porém, disse aos discípulos: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos o que comer. Dai-lhes vós mesmos o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Disse o mestre aos discípulos: trazei-me os 5 pães e 2 peixes. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou os 5 pães e os 2 peixes, depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. 5 pães, 2 peixes. O mestre sabia que eles não tinham tudo o que necessitaria para alimentar a multidão. Sabia o onisciente mestre que eles teriam somente 5 pães e 2 peixes. Jesus não quer que você tenha o suficiente, mas ele quer que você dê o que tem. E o mais é com ele, apresenta a ele o pouco que você tem. É nas mãos dele, sob a graça divina, vai alimentar a multidão. Todos comeram, se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Espera aí! Não eram só 5 pães, 2 peixes. E agora sobejaram após uma multidão de, presta atenção, de 5.000 homens, além de suas mulheres e crianças. Sobejaram 12 cestos cheios. Sobejaram dos 5 pães e 2 peixes. E a multidão saiu saciada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Outorgou os discípulos: subam no barco e passem para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, dava-lhe a bênção final: vai em paz. Aí, despedidas as multidões, subiu ao monte, sozinho, a orar. Desceu do monte, porque ele estava orando. Alimentou a multidão e, após a pregação da sua palavra, alimentou a multidão. Alimentou a alma com palavra, alimentou o corpo com pão e peixe. E despediu a multidão. Vai em paz. Se retirou ao monte a fim de orar. Em caindo a tarde, despediu a multidão, foi para o monte orar. Caindo a tarde, estava ele só. Lá estava ele,
só. Os discípulos indo para o outro lado. Entretanto, o barco dos discípulos estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O mestre compeliu os discípulos, vão para o outro lado. Foi orar. Os discípulos indo, a tempestade açoitava o barco, o vento contrário. Na quarta vigília da noite, já após ao entardecer, a viração do dia, estavam eles à quarta vigília da noite, mais ou menos aproximadamente 3 horas da madrugada, de noite. O vento varrendo o barco. Foi Jesus ter com eles a quarta vigília da noite. Após orar no monte, foi ter com os discípulos andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Aí os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, apavorados, e exclamaram, gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu. Sou eu, o Cristo. Este sou eu, é o Mestre, o Cristo. Não temas, não temas, é o Cristo. Respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ir ter contigo. E ele disse: vem! Vem! A atitude de Pedro, a resposta do mestre: vem! Pedro descendo do barco, no meio do mar, de noite, as ondas varrendo o barco, o mestre ali sobre as águas. Pedro desceu ao meio do mar sobre as águas e foi ter com o mestre. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando. Porém, na força do vento teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me! Senhor! Salva-me, Senhor! Prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava andando sobre as águas, olhando diretamente ao mestre parado ali sobre a água, mas olhou para os ventos, olhou para as águas que se agitavam, tirou os olhos do mestre e submergindo estava quando gritou: salva-me! Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, o mestre socorreu a Pedro e foram caminhando sobre a água até o barco. Subiram no barco, cessou o vento. Subiram no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, Jesus
para o outro lado, chegando em terra. Continuaram a viagem, chegaram ao outro lado em Genezaré. Jesus em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, o mestre chegou, eu creio que já à alva do dia. Reconheceram os moradores de Genezaré, o mestre, e mandaram avisar toda a terra, mandaram avisar toda a vizinhança, trouxeram-lhe todos os enfermos, aqui. E como em outros versículos da palavra, quando diz todos os enfermos, todas as vizinhanças, todas as cidades, eu me apoio em solidez, em solo firme, na palavra que João fala no Evangelho, capítulo de número 21 do Evangelho segundo João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Me apoio na solidez desta palavra, que todo mundo não seria o suficiente para escrever os milagres que nos fez o mestre quando peregrinou nesta terra. Curou todos os enfermos, todos, e lhe rogavam ao menos que pudessem lhe tocar a veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Todos, a sua vida, a luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 14.